Olá! Vamos dar início então ao nosso PET 6, que veio aí pra gente dar uma descansada mesmo do PET 5 e ele veio pra gente de mão beijada falar sobre plano cartesiano. Se você está chegando agora aqui no canal, ainda não conhece nosso trabalho, se inscreve, dá uma força aí pra gente, porque a gente possa continuar com vocês aí até o PET 8, né? Tirando dúvidas posteriores também. Então vamos lá? E o nosso plano cartesiano trazido para a gente por René Descartes nada mais é do que duas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, né? Elas são perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus e nós teremos então um sistema ortogonal cartesiano, né? O cartesiano ortogonal. Mas o importante aqui é a gente saber o quê? A primeira coisa, a gente tem que saber quem são esses caras aqui, ó. Essa reta na horizontal, ela é o nosso eixo das abscissas. E a nossa reta na vertical é o eixo das ordenadas. O nosso x, y, tá? Então, são pontos em um plano. E esses pontos a gente faz as seguintes ligações, tá? Se eu marcar aqui um ponto 1 no eixo das abscissas e mais um no eixo das ordenadas, eu digo que eu tenho aqui o meu o quê? Pontos cartesianos, né? Primeiro vem o valor do x e depois o valor do y, sempre nessa ordem, tá, gente? Então, aqui, se eu escolher o ponto 1, 1 e chamar de A, eu vou dizer que o meu ponto A é 1 e 1. Se eu escolher, vamos supor aqui o ponto 1 no x e menos 3 no y, chamar ele de B, eu vou dizer que o meu ponto B, então, vai ser 1 no x e menos 3 no y. E assim sucessivamente. Para muitos aqui, isso não é novidade. O que é novidade agora para a gente aqui é essa divisão em quadrantes, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, nessa ordemzinha aqui, tá? E o que a gente sabe? Que no nosso primeiro quadrante, a gente tem, ó, vou trazer aqui uma representaçãozinha para vocês, tá? No nosso primeiro quadrante, a gente tem tanto x quanto y positivo, ó. X e y, ambos maiores do que zero. No nosso segundo quadrante, a gente tem x menor do que zero e y maior do que zero, ou seja, x negativo e y negativo, ó. X negativo e y positivo. O nosso terceiro quadrante, então, ambos são negativos, tanto o x quanto o y. E no nosso quarto quadrante, a gente tem o quê? O x positivo e o y negativo. Tranquilo até aqui? Ótimo. E tem uma informação assim aqui para vocês. Se aparecer pra gente assim um par ordenado tipo 0 e 3, ou seja, x valendo 0 e y valendo 3, eu só vou marcar o meu ponto no 3, porque o x é 0, tá? Se aparecer um ponto tipo 3 e 0, x sendo 0 e y sendo 3, então eu só vou marcar no x. Tranquilo? Vou chamar esse ponto aqui de D. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta no vídeo, dá uma pausa, assimila qualquer coisa que tenha faltado e vamos agora para a nossa primeira questão. A nossa primeirinha questão, ela fala o seguinte, né? Tem um plano cartesiano e estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. E ele pede pra gente aqui, ó. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, tá? Antes de mais nada, vamos só colocar aqui, ó, eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Isso. A gente vai precisar dele, né? Os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, ou seja, que
tanto o x quanto o y são positivos. Então, a gente tem de cara aqui, ó, a letra E, positivo, positivo, a letra F, positivo e positivo. E por que a gente tem a nossa letra H aqui no nosso primeiro quadrante? Imagina comigo, que ponto é esse aqui no plano cartesiano? Ele é o ponto que 2 e 0. Então, ele é positivo. Se ele é positivo aqui no x, o y aqui a gente vai encarar como se ele fosse positivo também, tá? Não como se ele fosse negativo. Então, ele vai fazer parte do nosso primeiro quadrante. Então, vamos colocar aqui, ó, letra E, letra F e letra H, tá? Mas o certo, pra gente for pensar mesmo, o H, ele pertence somente ao eixo das abscissas, tá? O ponto que está localizado no eixo das ordenadas. Opa, quem que é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. Ele está falando aqui o seguinte, o eixo das ordenadas aqui não está pertencendo a nenhum quadrante, então seria ao letra J. Apenas, né? Somente ao eixo das ordenadas, porque aqui o J, ele está no ponto que 0 e menos 1, tá? Note que ele não perguntou qual quadrante estava, mas sim qual que era o eixo, por conta que ele está somente no eixo. O ponto com a abscissa é igual a 0. Opa, só está marcado no eixo das ordenadas e não tem ligação com o eixo X, né, que é o eixo das abscissas. Então, vai ser o nosso J também. Vocês estão vendo algum outro ponto? Não. Todos aqui fazem ligações, né, ó. Nada aqui, só aqui mesmo. Então, é o J novamente, que vai estar no ponto 0 e menos 1. Os pontos localizados no terceiro quadrante. Então, vamos aqui. O que fala pra gente sobre o terceiro quadrante? O x é negativo, o y também é negativo. Então, a gente já tem aqui de cara o A, o B, o C, o D. Então, vamos colocar eles aqui. Opa, esse aqui é o segundo quadrante, né? Segundo quadrante, deixa eu pôr aqui pra não confundir. E aqui é o terceiro quadrante, gente, desculpa. Então, no terceiro quadrante, a gente vai ter aqui o ponto I, o ponto G, vamos botar aqui o ponto I e o ponto G, tá? Eu vou estar colocando o ponto J, mas o ideal seria a gente falar que ele está localizado no eixo das ordenadas. Mas como fala que o terceiro quadrante, os dois são negativos, né? Então, vamos colocar ele aqui. Prontinho, então. E assim a gente finaliza a nossa primeira questão, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, volta o vídeo e rever essa questão, tá? A nossa segunda questão, ela fala assim: Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M igual a menos 2 e 3, N menos 4 e 1 e P igual a menos 2 e 1. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? Então, já vamos analisar aqui a nossa figura, né? Olha só, vamos começar pelo ponto M, menos 2 e 3. Vamos ver aqui, ó. O ponto M na letra A, ele tá marcando o quê? Aí a gente faz essa ligaçãozinha aqui, ó. O ponto M aqui, ele tá marcando no X no 3 e o Y no 2. Então, já não é a nossa letra A. A nossa letra B, o ponto M, tá bem aqui, ele tá marcando assim e assim. Vamos ver. Então, ele tá fazendo o que? Vai estar marcando menos 2 no X e 3 no Y. Ah, mas como é que você sabe que é os números? A gente está contando que cada espaço desse aqui é uma unidade. Então, aqui vai ser 1, aqui 2 e aqui 3, tá? Até então, a letra B tá certinha. Vamos ver, partir para N. O N tá marcando menos 4 e 1. Então, vamos ver aqui, ó. Menos 4. Ele tá marcando bem menos 4 e 1. Vamos ver, ele tá marcando menos 4 no X e 1 no Y. E pra gente completar aqui, vamos ver se o P tá certo. O P
Me parece que está marcando mesmo menos 2 e menos 1. Isso, menos 2 no x e menos 1 no y. Então, é a nossa letra B. Muito rápida essa questão. Vamos para a nossa terceira questão, então. A terceira questão, ela fala assim: no plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são... Então, ele dá o plano cartesiano e a gente tem que ver quais são as coordenadas do ponto P, Q e R. Vamos lá? Vamos analisar aqui. Cada um vale uma unidade. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 1, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, certo? Aqui a gente vai ter o quê? Menos 1, menos 2, menos 3. E para o R, vamos continuar aqui, né? Menos 4, menos 5, que já deu, 2, 3 e 4. Perfeito. Vamos ver aqui, então, começando pelo P. Vamos traçar aqui essa reta, continuando aqui, tá? Então, o P tá marcando no X o quê? P tá marcando no X o ponto menos 3 e no Y, 5. O ponto Q tá marcando aqui, ó. Vamos ver aqui. Q vai estar marcando o ponto menos 2 no X e menos 3 no Y. E o ponto R vai estar marcando, então, vamos ver aqui, 3 no X e menos 5 no Y. E menos 5 no Y. Muito fácil, né? Já com a primeira marcação aqui, a primeira coordenada, a gente já dava para matar aqui, que era a nossa letra B. Mas eu quis continuar só para vocês fixarem essa questão de marcar os pontos, tá? Então, vamos para a nossa quarta questão. E a quarta questão, ela fala: as afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. Vamos analisar aqui. O ponto de coordenada 0 e 3 pertence ao eixo Y. Quando a gente tem x igual a 0 e y igual a um número, quer dizer que a gente vai marcar o ponto apenas no eixo Y. Então, essa afirmação aqui está verdadeira. O ponto de coordenada 3 e 0 pertence ao eixo X. Só trocar aqui o raciocínio. A gente está marcando apenas no X. Então, verdadeiro, porque o Y é 0. Os pontos de coordenada 3 e 3 pertencem ao eixo X? Não, né? O ponto 3 e 3 pertence ao nosso primeiro quadrante. Então, as opções verdadeiras são 1 e 2. A nossa letra A de amei esse pet, tá? E vamos para a nossa quinta questão. A quinta questão, ela fala que o ponto Q tem coordenadas m menos n e menos 2n, com m maior do que 0 e n menor do que 0. Em que quadrante está o ponto Q? Vamos tentar fazer essa questão sem dar número para m e n, pode ser? Vamos ver aqui. A gente sabe que n é um número menor do que 0, certo? Quais são os números menores do que 0? Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito negativo. Seja qual for o número que eu for colocar aqui, por eu ter menos 2n, esse menos aqui com o menos de qualquer um desses números, ele vai ficar o quê? Positivo, né? Porque menos com menos vai dar igual a mais. Então, a gente tem que olhar aqui, ó, em qual quadrante o nosso y ele é positivo. Ele é positivo no nosso primeiro quadrante e no nosso segundo quadrante, ó, primeiro
e no segundo quadrante. Então, a gente já descarta terceiro e quarto. Então, não pode ser nem essa letra C, nem a letra D, tá? E ele fala que o m é maior do que zero. Legal, então o m é um número positivo, tá? E ele fala que isso aqui é m menos n. Mas, se o n é negativo e eu vou ter o oposto de n, porque quando eu tenho um menos na frente de um número, eu tô falando que é o oposto. Tipo, o oposto de menos 2 é 2. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter um número positivo menos um número negativo. Então, eu vou ter menos com menos, mais. Então, eu vou acabar tendo o que aqui? Uma soma, tá? Então, eu vou ter o quê? Um número positivo aqui também. Positivo e positivo é o nosso primeiro quadrante. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se não tiverem entendido, deixa nos comentários que eu faço essa questão ou mando mesmo em particular com números, certo? Vamos para a nossa sexta questão. E a sexta, ela fala que no plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD, com lados BC igual a 2, DC igual a 3, contidos no eixo das coordenadas, tá? Então, vamos aqui. O par ordenado que representa o ponto A é... Então, tá aqui a nossa questão, vamos colocar essas informações. Com lado BC igual a 2. Então, aqui vale 2. O que é que isso quer dizer? Aqui a gente tem uma distância, né, de 2 unidades. DC igual a 3. Então, DC aqui é igual a 3. Olha, se isso está acontecendo, é porque aqui é 0 e 2, tá? Ele só vai marcar aqui, ó, no eixo das ordenadas. Esse ponto aqui, ó, ele é 0 e 2, tá? Porque só tá marcando no 2. E esse daqui, ele vai ser o quê? 3 e 0. Só tá marcando mesmo no eixo das abscissas, né? Porque marcou aqui o 3, ó. O 3 fica bem aqui. E o 2 aqui no finalzinho. O par ordenado que representa o ponto A é... muito fácil, porque o ponto A tá marcando no 2 e aqui no 3. Como a gente tem que respeitar a ordem, então A vai ser primeiro o valor de x, né? Que seria, no caso, menos 3. Mas por quê? Porque ele deu distância. E distância não pode ser... Aqui, né? Ele deu distância e distância não pode ser negativo, né? Lembra? Módulo de menos 3 é igual a 3. Tá? Então, aqui é até menos 3, ó. Então, esse ponto aqui, ele é menos 3. Menos 3 e 2. A nossa letra B. Belíssima, então. E vamos para a nossa última questão. A última questão, ela dá aí os pontos P, Q, R, S, T, né? Pede pra gente representar no plano cartesiano e abaixo a gente tem que descobrir a que ponto pertence ao segundo, qual desses pontos pertence ao segundo quadrante. Rapidinho aqui, eu espero. Então, vamos aqui, o ponto P, 4 e 2. Aqui no 4, no X e 2 no Y. Então, aqui é o ponto P. Que quadrante é esse? Já vamos colocar aqui, ó, P. Primeiro quadrante, tá? Vou botar aqui P. Q, 1 e menos 2. 1 no X e menos 2 no Y. Então, vamos aqui. Ponto Q. O ponto Q, X positivo e Y negativo. Então, a gente tem o nosso quarto quadrante. O ponto R. R vai ser o quê? Menos 3 e menos 2. Então, vai ser menos 3 no X e menos 2 no Y. O ponto R. Então, o R, ele pertence o quê? Negativo e negativo. O ponto R pertence ao nosso terceiro quadrante.
Nada de resposta ainda. O ponto S pertence a menos 2 e 1. Ponto S, menos 2 e 1. Ponto S, então, né? Nosso ponto S pertence ao nosso segundo quadrante. E o ponto T, só para desencargo de consciência aqui, menos 4. Menos 4 aqui é o ponto T, tá? Que pertence ao eixo das abscissas. Então, é a nossa letra S. Agora, note rapidamente que eu nem precisava fazer a demonstração. Bastava eu saber isso aqui, ó. Positivo, positivo. Negativo e positivo. Positivo e negativo. Vamos aqui, ó. Positivo e negativo. Quarto quadrante. Negativo e negativo. Terceiro quadrante. Menos 2 e 1. Ou seja, negativo e positivo. Segundo quadrante. Fechou, então, essa questão. Fechou mais uma semana do PET. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E logo, logo a gente vai lançar na segunda semana, tá? Muito obrigada e até mais.